Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bom, não é sempre estarmos juntos reunidos, falando, estudando, meditando, compartilhando, né, trocando ideias a respeito da palavra de Deus, sempre com o intuito de nos edificar, né, de respeitar a palavra de Deus. Esse é o ponto mais importante, né, dos nossos estudos, permanecer naquilo que a palavra fala. E é sempre bom, né, quando nós estamos chegando aí à reta final do curso, né, e é sempre bom ter vocês que sempre estão juntos, né, com a gente, mesmo aqueles que não podem estar juntos, né, os alunos que podem aí assistir às aulas gravadas posteriormente, isso é gratificante para nós e com certeza Deus se alegra também disso, né, da atitude de cada um. E estamos na reta final aí, como falei, os nossos 3 últimos estudos, né, as 3 últimas lições, já falamos sobre um ponto, né, que seria a primeira medida, né, do Espírito Santo, que foi realizado na segunda-feira passada, e hoje falaremos da segunda medida do Espírito Santo. E esses assuntos, creio que é de extrema importância, porque infelizmente há muita divergência, né, há muita confusão quando se fala a respeito do Espírito Santo, né, da obra do Espírito Santo, quais as realizações, né, a respeito do Espírito Santo. Muitas pessoas, infelizmente, várias religiões, denominações, vão ter um ponto de vista diferente, mas precisamos entender que Deus, Jesus, o Espírito Santo trabalha em harmonia e não causa divisão. A Bíblia não foi escrita, né? Isso, todos os assuntos, né? Também o assunto sobre o Espírito Santo, a Bíblia não foi escrita para que o seu povo, para que os seus filhos ficassem perdidos ou ficassem cada um com um ponto de vista diferente. Não, Deus não quer isso. Deus quer que todos sejam unidos, tenham o mesmo pensamento. Porque se não há o mesmo pensamento, isso gera o quê? Divisão. E Jesus morreu na cruz para trazer união, unidade, para juntar as pessoas e não para dividir, para separar. Então, esse assunto do Espírito Santo, creio que é de extrema importância, como todos os assuntos que nós falamos são importantes, com certeza. Mas esse assunto do Espírito Santo, né, que nós fazemos aí em 3 partes, talvez é um dos que mais gera confusão. E se nós somos unidos a Deus através do Espírito Santo, então nós precisamos ter muita sabedoria, né, para tentar entender quais os propósitos, né, quais são essas medidas, né, quais foram esses propósitos de Deus através do Espírito Santo sobre nossas vidas. Eu vou estar sempre molhando minha boca, a garganta, a minha garganta não está muito legal, não. Então, não se incomode aí. Então, nós falamos, primeira lição foi sobre o dom, né, do Espírito Santo. Nós falamos aí do presente, né, do Espírito Santo, né, a presença interior do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E isso gera muita confusão. Mas quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos o contexto, nós vamos ter todo o respaldo, toda a explicação da palavra de Deus. Então, quiser compartilhar aí, Caco, o slide. Até quando eu ganhar na loteria aí, eu vou comprar um notebook bom. Enquanto isso, o Caco vai me auxiliando aí no compartilhamento das telas.
Então, ó, o batismo com o Espírito Santo, né? Falamos aí, então, a segunda medida do Espírito. Já pode seguir no próximo slide aí, na nossa introdução. Então, antes de começar a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, é importante frisar que a expressão batismo do Espírito Santo nunca aparece, tá? No Novo Testamento. Então, uma forma ou outra da frase batizar com o Espírito Santo vai aparecer 6 vezes no Novo Testamento. E as passagens são, a gente vai, no decorrer da aula, a gente vai ler essas passagens, tá? Mas aparece lá em Mateus, capítulo 3, do 11 ao 12, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 8, em Lucas, capítulo 3, 16, em João, capítulo 1, 33, e em Atos também, capítulo 1, do 4 ao 5, e do capítulo 11, versículo 16. Então, note que a maioria das passagens se encontra nos evangelhos, né? Que fala sobre o trabalho de Jesus. Próximo slide. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele foi profetizado, tá? Ele foi profetizado. A gente já viu várias vezes, né, sobre profecias, e é importante a gente lembrar que nós só conseguimos entender a profecia quando ela se realiza. Enquanto ela não se realiza, a gente fica no escuro, a gente fica, né, com aquele ponto de interrogação, tentando saber. Mas vamos ler a passagem em Mateus, capítulo 3, do 11 ao 12. Eu vou pedir aí, Mari, você pode ler para a gente, Mateus, capítulo 3, Sim. 11 ao Mateus 12. 3, 11 ao 12? Tá. Isso. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você come... Nossa, desculpa, eu estou em Ah, Gênesis. Desculpa, é que eu estava lendo Gênesis aqui. Oh, meu Deus. Mateus. Ai, ai. Mateus 15. não, Não. Mateus 3, Ah, é 3. 3, 3. Isso, Mateus 3. 11 11 e 12. Ah, até o tá. 12. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Até aqui? Isso. É uma passagem aí que gera um pouco de dúvida, né? Principalmente, né, a religião, às vezes, tem pontos de vista, entendimento diferente desse contexto. Mas voltando nesse mesmo contexto, né? A gente vai ver que João ali estava batizando e existia ali um misto de pessoas, pessoas que estavam em busca realmente, né, de se converter a Cristo. Existia pessoas que estavam ali para acusar, para apontar o trabalho de João Batista, né? A gente pode ler aqui, ó, deixa eu pegar o contexto. Lá no versículo 5, ó, vai falar assim: então saíam a ter com ele. Deixa eu pegar minha outra versão aqui. Essa versão tá meio estranha, peraí. Mateus. Eu estou lendo num aplicativo que eu tenho aqui. Mateus 3, o versículo 5 vai falar assim, ó. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então a gente vê aqui pessoas que estavam procurando João a fim de ser batizado, a fim de
pedir, né, do perdão dos seus pecados. E o versículo 7, aqui já é um outro misto de pessoas. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele onde estavam batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada aonde aqui? Vai ser lançada no céu? No Ou vai ser fogo. lançada no fogo? Então, note bem essa palavra fogo aqui nesse contexto. Então, aí vai o contexto, né, que a Mari leu para gente. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. De quem João Batista está falando? De Jesus. De Jesus. Exato. Vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que nem sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo está ligado ao que aqui? Inferno. Condenação. Exato. A gente pode falar inferno, é condenação. Porque anteriormente, no mesmo contexto, João está falando que traz a pá, o machado, e vai limpar e vai jogar aonde? No fogo. E aqui, novamente, esse contexto do fogo. O versículo 12 vai falar, né? Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, é muito claro esse contexto, falando que não é dois batismos aqui para a mesma pessoa. Primeiro é o batismo com o Espírito Santo, bênção, e depois batismo com fogo, condenação. Porque o contexto está falando sobre isso. Ok? Vamos lá. Adriana, Oi, o Regis, a Adriana oi, levantou a Adriana. mãozinha. Ah, tá. É que a mãozinha está bem atrás aqui É. do ícone que está no celular aqui, eu não vi. Agora deu um nó na minha cabeça, irmão. Batizar com Espírito Santo e com fogo do inferno? O contexto aqui, Adriano, vai batizar com o Espírito Santo, né? João está falando que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo está relacionado, por duas vezes, está falando que esse fogo aqui no contexto é condenação. Então, lembre que nós sempre observamos o contexto em que está sendo dito. Tanto é que nós vamos tirar essa prova numa leitura lá em Atos. Porque se esse batismo com fogo fosse algo para os cristãos ali, iria ser comentado novamente. A gente vai chegar nesse texto. Mas, de fato, é isso, Adriana. Cadê a Adriana? Sumiu São aqui. dois lados, né? Não, tá aí, Eu ó. espero que daqui para diante fique mais claro, porque sinceramente não entendi. Porque a Bíblia fala que luz e treva não se unem, como é que o Espírito Santo batiza com fogo do inferno? Não, Não não, entendi, não. não. Eu acho que você não entendeu. O Regis está colocando que a Bíblia está mostrando que existe duas situações aqui, né? João Batista ele está trazendo o batismo com água, que no caso nós também recebemos o batismo com água. Mas haverá alguém, o João Batista ele não tem poder para condenar ninguém, entendeu? O único que ele recebeu foi batizar com água para a remissão de pecado. Não era nem para receber o dom do Espírito Santo. Mas ele diz que vai haver um que virá depois dele, que vai batizar com fogo.
Ele está dizendo só que há duas situações: os que serão batizados com água para a salvação e os que não vão aceitar a salvação serão batizados com fogo. Então, nós conhecemos esses dois lados, só talvez seja essa confusão aí. Mas existe duas formas, né? Duas formas. Os que serão salvos e os que serão condenados. Os que serão condenados é o batismo com fogo. E só vai acontecer o batismo com fogo quando Jesus voltar. Aí ele vai dar esse batismo. É só ele quem dá. E esse Isso. batismo é só ele para os que não aceitarem ele, os que não viverem de acordo com as instruções dele. Seria isso. Aqui, Adriana, é uma profecia, É. tá? É uma profecia. E essa profecia está ligada a Jesus. Como o Caco falou, João não tem esse poder nem de batizar com o Espírito Santo, somente com a água. Mas Jesus, que é esse que vem depois dele, que ele não é digno nem de carregar as sandálias, né? Esse que é Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Então Eu já aberta, eu entendi, tô aqui boba, tô assim, gente, eu já li isso, nunca prestei atenção nisso. e o interessante, ó, a gente precisa entender que essa palavra de batismo, ela está ligada a Sim. uma mudança de estado, tá? No grego, eu vou até ler aqui, ó. A ideia de batismo, ó, mergulhar, né, repetidamente, imergir, submergir, ela vem do grego baptizo, né? Tem um P mudo aqui antes do tizo, baptizo. E ela tem a ideia de mudar o estado da pessoa. Ela muda. O batismo não muda, não é para mudar o nosso estado em relação a Deus. Então, o batismo ou vai mudar o nosso estado em relação a Deus para o bem, Espírito Santo, ou vai mudar a pessoa para a condenação. Ela vai ter a separação. Então, o batismo, ele está ligado a essa ideia, tá? A essa mudança. Ô, Regis, Vamos. Oi, o, Caco. o Antônio levantou a mão e o José também. Se vocês quiserem falar, podem falar rapidinho. Antônio, pode Só falar. apenas para enfatizar aí o que o Reginaldo acabou de falar, aí, que eles contornaram aí para nossa irmã entender aí, quando ele diz aí, ó, em sua mão tem a pá, vê que ele está contornando com vírgula, tem vírgula aí, tá vendo, separando? Ele limpará a sua eira, tá vendo? Outra vírgula. E colherá no seu celeiro o trigo, mais uma vírgula, separado. E queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Aqui em cima a mesma coisa também, tá vendo? E cuja alpargatas não sou digno de levar, ponto e vírgula, ele vai explicar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha a vírgula. Então, quando você aceita o Evangelho de Jesus e é batizado, vem o Espírito Santo e faz morada de você. Faz morada dentro de você, que no grego quer dizer adoreia. O Espírito Santo vem e mora em você. Se você, ou se nós não aceitarmos o Espírito Santo, então automaticamente você é direcionado ao fogo. Que fogo é esse? Fogo do inferno. Então você será condenado. Aceitando, você tem a probabilidade, nós temos a probabilidade de ser salvo. Não aceitando, é esse o fogo. Não sei se ajudou muito aí, não. Antônio, Eu não sei se ajuda, mas o batismo com o Espírito Santo, Jesus, nesse texto e nesse contexto, ele está falando diretamente para os apóstolos. Quem seria, como a gente já viu em outras aulas, o Espírito Santo, os apóstolos é que seriam batizados com o Espírito Santo para receber poder. E nós recebemos o Espírito Santo no batismo, o mesmo Espírito Santo, mas não com os poderes que os apóstolos receberam. E interessante que eu acredito que a pessoa ela se confundiu com a partícula E,
porque acredito que ela deva ter imaginado um e logo o outro, a mesma coisa para a mesma pessoa ao mesmo tempo, mas não é. O batismo com o Espírito Santo foi para os apóstolos, e desde os apóstolos, que foi o início da igreja, quem não receber o batismo em águas, né, que é a imersão, e nele recebemos o Espírito, e quem não recebe que não passa pela imersão, automaticamente já está sendo imergido com o fogo. E é bem interessante que quem faz essa distinção e autoridade para essas duas é o único e o próprio Jesus. Só ele tem o poder de nos dar o Espírito Santo por meio da imersão, e só ele tem o poder de dizer quem vai ser, digamos assim, vai fazer o papel da palha, né? limpar da eira, ou seja, aquele que vai para o fogo. Sim, Eu espero ter ajudado. Obrigado, boa noite. sim. Noite. Ok. Isso, obrigado, Antônio. Isso, essa a ideia mesmo. É o ponto que a gente vai trabalhando e chegar nessa conclusão que o Antônio falou para a gente. A leitura de Atos, capítulo 1, eu vou pedir para Adriana, lê para a gente Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos lembrar que esse contexto de Mateus é uma profecia, ninguém sabia até então. Nós sabemos porque nós já temos toda a revelação completa. Mas aqueles ouvintes não sabiam do que se tratava essa questão, ok? Porque era uma profecia ainda. Mas vamos ler lá em Atos 1, versículo 4 e 5, Adriana, por gentileza. A Adriana Pinho aí, que fez a pergunta, né? Que Só falou um instante. que tinha dado um nó Uhum. na cabeça aí. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Isso. Olha que interessante. Agora, eles estão relembrando o quê? A profecia, não é? É. Eles estão lembrando da profecia. Ó, vamos ficar, porque João falou, né? Que nós seremos batizados com o Espírito Santo. Agora, cadê o batismo com fogo aqui? Não entra aqui. Porque agora já não é mais um misto de pessoas, mas está sendo direcionada somente a quem? Aos apóstolos, aos discípulos de Cristo. Ok? Dá para entender esses contextos? Certa ocasião fala desse batismo com fogo, falando para um outro grupo de pessoas, que tem a ver com destruição, com condenação. E agora a promessa para eles era com o batismo com o Espírito Santo. Porque eu tô boba até agora, eu já tive na Igreja Batista, e na Igreja Batista o que eu tinha entendido é que batismo com fogo era Línguas. era algo assim especial, né? E eu ficava assim meio com o pé atrás, porque eu falava, não sentia aquilo direito dentro de mim. E aí agora, igual eu falei no início, eu fiquei boba que fogo é outra coisa. Tô boba até agora. Mas aqui que você falou, né, a diferença de um público para outro, eu não entendi muito essa diferença, porque o fogo, né, o inferno também não poderia vir para os discípulos? Aqui, a conversa está para os apóstolos.
A promessa de Jesus, como o irmão comentou aí, a gente vai confirmar isso mais para frente, é que esses apóstolos receberiam o batismo com o Espírito Santo. Então a promessa de Jesus não ia mudar. Iria acontecer. O Regis. Primeiro, oi, Adriana Ramos. Então, será que o pessoal não confunde por causa de Atos 2, quando fala no 2:3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, que foi quando eles receberam o Espírito nesse momento. Será que nessa confusão o pessoal confunde como de fogo? Provavelmente, né? Mas aqui o texto do capítulo 2 fala como de fogo, e não lá o batismo que João promete, que Jesus, né, está falando, ele não fala que eles serão batizados como se fosse fogo, mas falam, vai ser batizado com fogo. Aqui o texto fala que apareceu línguas como, é um exemplo, é como se fosse. Não Não estou era. falando que era fogo, é parecido, era uma luz, como se fosse uma brasa de fogo. Nós não seria o Foi fogo. uma comparação. Sabe quando você se depara com algo e você não consegue descrever, você fala, nossa, aconteceu algo que parecia tal coisa. Não é porque era, porque parecia. Então, o autor aqui, que é Lucas, né, que Lucas ele foi examinar a história, né, ele foi um investigador da história, e ele colocou esse relato aqui. Tem hora que a garganta vai falhando. Mas a gente vai chegar nesse contexto aqui também. Sim. Então, assim, pode ter essa mistura, essa confusão por conta disso, mas não tem nada a ver. Porque o contexto do fogo, lá em Mateus, claramente, é condenação. É condenação, não há outra coisa. O contexto fala sobre isso. Eu acho que complementando, e depois a gente pode ir passando um pouco para frente, porque senão a gente vai segurando a aula também só nesse ponto. Mas o comentário que eu acho que foi a Adriana fez a respeito também, não lembro se foi a Fernanda. Né? Essa condenação é para os cristãos também. Olha, lá em Mateus, João Batista está tratando algo no geral, porque aquilo era uma profecia. Então, ele deixou relatado o que iria acontecer, mas ele mesmo, é uma profecia, ele mesmo não saberia, entendeu? Isso ocorreu, e aí então a gente tem a resposta depois lá em Atos. Mas na situação de João Batista em Mateus, ele deixa claro as duas situações, dos dois tipos de batismo. Agora, o segundo, que é no fogo, a gente, estudando sobre condenação, nós vamos verificar biblicamente, todo mundo vai verificar isso, a mesma coisa, de que até mesmo os cristãos que rejeitarem a instrução do Espírito Santo, que é a palavra, também vão ser condenados. Aquele que rejeitar. Então, a rejeição é só com relação ao batismo? Não. Você pode ser batizado nas águas de forma correta, você aceitar a fé do batismo, seria isso. Aí você confirma ela, igual o Tiago fala, você é aprovado e você então entra para o reino dos céus. Mas e aí, estar dentro do reino já é a garantia de salvação? Não, não é. É por isso que a questão de ser batizado também, ou mudar a situação, que é o que Jesus vai fazer, só ele tem o poder de, mesmo que nós, sendo cristãos, mas se rejeitarmos a verdade, lembra que fala sobre essa questão da verdade, se você aceita a verdade ou não. Então, enquanto você é cristão, continuar rejeitando a verdade do Espírito Santo, que é por meio da palavra, você vai ser condenado também. Como outros que não aceitaram o batismo também vão ser condenados. Isso é com relação à condenação, se estudar sobre isso, a gente vai confirmar a mesma coisa.
Antônio, você quer fazer algum comentário final? É interessante, assim como você está falando, aquela profecia que João disse, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o fogo, e a frase que você colocou agora dos cristãos, é bem interessante, porque se nós formos imersos, né, somos imersos, recebemos o Espírito. Mas se nós, uma vez limpos do pecado, não permitirmos sermos preenchidos pelo Espírito Santo para que ele possa, através da sua força e seu poder, habitar em nós e nos preencher com todas aquelas virtudes que a gente vê em Pedro. Sim. E, claro, e se nós não permitimos, continuemos rebeldes e desobedientes. Sobre nós está a ira de Deus, mesmo sendo cristãos. E estando sobre nós a ira de Deus, o Espírito se afasta. Sim. E logo seremos, se nós não nos arrependermos até antes de morrermos, o que vai estar sobre nós é o fogo, é o batismo com fogo. Porque a salvação não é um estado sólido, é uma condição constante que precisamos estar trabalhando para mantê-la até a nossa morte ou a volta de Jesus. Obrigado, professor. Perfeito, Antônio. Regis? Amém. Ok, pode passar para o próximo slide, Caco. Ok. Então, ó, essa profecia aí, né, lá em Mateus, vai falar que ele vos batizará. Quem? Jesus. Então, esse batismo com o Espírito Santo, ele seria administrado por quem? Por qualquer pessoa? Ou era somente por Jesus? Era somente por Jesus, não é? Não era outra pessoa. João não tinha poder. Outras pessoas não tinham esse poder. Era somente administrado por Jesus e não por mãos humanas. Então, se alguém falar que eu recebi o batismo com o Espírito Santo pela imposição de mão de alguém, não tem a ver, não casa com o contexto bíblico. Então, é uma forma errada de se pensar, ok? Então, o Espírito Santo, né, que nós já falamos, né, que João estava falando para um misto de pessoas ali, e esse batismo com fogo, então, seria para condenação, né, destruição. Próximo slide, slide 5. Foi uma promessa, então, de Jesus, né? Como nós lemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E esse batismo com o Espírito Santo iria acontecer enquanto os discípulos ainda estavam esperando em Jerusalém, dentro de poucos dias. Lembra qual que era esse poucos dias? Jesus foi crucificado, foi sepultado, terceiro dia ressuscitou, ficou ali 40 dias, subiu aos céus. Dentro de 10 dias, aconteceria a festa de Pentecostes. Lembra que a gente já falou sobre isso daí? Então, esses poucos dias aí seriam 10 dias, que eram para eles permanecerem em Jerusalém, porque aconteceria essa promessa que Jesus havia dado, né, sobre o batismo do Espírito Santo, que desceria com poder. A gente já viu um pouco sobre isso daí em outras aulas. O primeiro exemplo, então, do batismo com o Espírito Santo vai acontecer com quem? Com os judeus. Atos capítulo 2, do versículo 1 até o 21. Caco, você pode ler aí para gente Atos capítulo 1, Atos 2, do 1 ao 21? Sim. Só para descansar minha garganta aqui, que ela está falhando um pouco. Atos 2, do 1 até o 21. Vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora,
estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam todos atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, como cada um em sua própria língua, em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos, então, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro, como com os 11, e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vistes, pensando, estar à terceira hora do dia, mais ou menos, eu acho que era 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Já está lembrando lá no passado, ok? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual era até o 21, não é? Cadê? Até o 21. Eu estou passando aqui, ó. Eu fiquei empolgado. Eu acho que já Mas deu. tranquilo. Já deu para dar uma explanada aí. Obrigado, Caco. Então, aqui acontece o primeiro evento, então, vamos colocar assim, né, do batismo com o Espírito Santo aos judeus, ou seja, especificamente para os apóstolos, porque essa era a promessa de Jesus. Alguns vão falar, mas tinha muita gente lá na casa, todos foram cheios. Não. A gente precisa entender o início da promessa. A promessa era para os apóstolos. Os apóstolos estavam naquela casa, aconteceu com os apóstolos. Quem se levantou ali para se explicar foi Pedro e os apóstolos. Então, não dá para mudar o contexto, tá? O contexto é um. Cada um pode tirar uma ideia diferente. Mas quando a gente entende o contexto, a gente vai chegar num entendimento só. Era para os apóstolos, para os judeus. O Espírito Santo, então, desceu sobre eles, né? E eles começaram a falar em outras línguas. Esses detalhes aí a gente vai falar mais na próxima aula, tá? Sobre essa questão de línguas, que é interessante também.
Então, ó, o próximo slide, só para a gente ir entendendo, esse era o dia de Pentecostes, né? Como que a gente já falou algumas vezes aí. Era uma festa judaica realizada 50 dias depois da Páscoa, para comemorar a colheita. Isso você vai encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 16 e 16. E somente os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo. Como diz esses versículos aí, que nós já lemos, né? Mas está marcado aí para vocês depois, se quiserem ler, tá? Capítulo 1, né, o versículo 15, o 8 até o 14, o versículo 26, capítulo 2, versículo 1, o 7, o 14, enfim, tem todos os versículos separados aí, mostrando que era somente os apóstolos, tá? Próximo slide. As características aí que acompanharam o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver algumas coisas aí. Aconteceu de que forma? Foi de repente, como diz lá no capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um sol, ó, tá vendo novamente aqui, ó? Veio do céu um som como de um vento muito forte. Era parecido. Então não era literalmente aquilo, tá? A Bíblia, a gente precisa se atentar que a Bíblia vai usar muita figura de linguagem, querendo apontar algo como se fosse outra coisa, como se fosse parecido, como a gente faz muitas vezes. A gente às vezes costuma falar, né? Ah, a pessoa fez uma tempestade num copo d'água, né? Uma pessoa por pouca coisa, né? Então assim, são ilustrações que a gente usa. A Bíblia é cheia dessas ilustrações também. A gente não pode misturar essas coisas. Então Deus escolheu a hora, a maneira e as pessoas, independente da vontade humana. A promessa era de Deus, de Jesus. Esse fato, esse ato seria administrado pelas mãos ou pelo próprio Jesus. Então foi ele, foi Deus, foi Jesus que escolheu a maneira e as pessoas independente da vontade humana. Os apóstolos, eles não estavam ali orando, esperando, venha, venha, venha sobre mim o Espírito Santo. Não, foi de repente. Ó, no estalar de dedos, de repente. Sabe quando acontece algo de repente? Você está andando e de repente cai alguma coisa, de repente. Você não espera por aquilo. Você não busca aquilo, mas é de repente. Os apóstolos, eles falaram em outras línguas. E que línguas eram essas? Eram línguas estranhas? A de cada um, o idioma de cada um. Era idiomas, não é? O texto vai falar, né? Ouvimos as maravilhas de Deus em nossa própria língua materna. Ou seja, em nosso próprio idioma. Era língua estranha para quem era de outra nação e ouvia uma outra língua, um outro idioma sendo falado. A pessoa não entendia, então é estranho. Para mim, se chegar um grego, um francês aí, para mim é uma língua estranha, eu não entendo. Então, Mas não é hoje... esse Bachara, sei lá o que eles falam por aí, né? Não tem nada a ver. Essa questão não tem nada a ver, né? Muitos vão alegar que é isso, né? Então não é. Biblicamente Mas não é isso. esse estranho não poderia ser o que eles falam, não era o sotaque? Falar com sotaque sou estranho. Sotaque? Sabe, porque eles eram galileus, né? Sim. E aí, ele falando em outras línguas, cada um ouvindo na sua própria materna, eles iam ter sotaque, sei lá, de repente, vamos supor, a gente vai para os Estados Unidos e falar inglês, a gente vai ter sotaque para isso. Será que esse estranho não significa sotaque, que eles achavam que era estranho?
Olha, creio que não, até porque senão seria algo incompleto da obra do Espírito Santo, né? Em dar esse poder aos apóstolos, em falarem outras línguas, mas com um sotaque diferente. Creio que não. É, Creio que não. eu Oi, posso cara, dizer pode falar, também, cara. só complementando, essa ideia é assim. Imagina 12 homens, cada um falando um idioma de outros que estavam lá. Eu, que sou brasileiro, vou ouvir alguém falando em inglês. Ele falou: o que está acontecendo com esse cara? Né? Aí pega um outro apóstolo e começa a falar japonês. Falou: pirou. O que está acontecendo? Beberam? Agora pirou. Um fala um negócio estranho, o outro está falando o outro. Então, entre eles, estava nessa situação. Né? Não é nem a questão de falar com talvez sotaque, é que a confusão estava assim ficando para eles, porque uns entendiam, mas outros não entendiam porque estava falando na língua daqueles, mas os outros ainda não estavam ouvindo, até o momento de alguém falar na língua dele. Então, enquanto ninguém falava na língua dele, eles não compreendiam. Até o momento de alguém falar, né, e trazer a verdade para eles, a tradução, vamos dizer assim, na língua deles. Mas seria só esse momento mesmo, não é nem questão de estranho, não. Até mesmo porque o sotaque, ele não impede você entender, né, o que a Sim. pessoa fala. Nós temos aqui pessoas de algumas regiões do Brasil, têm sotaques diferentes, né? Mas a gente compreende, né? Talvez uma palavra, né, diferente, né, do habitual, mas é compreensível, né? Então, até mesmo o nosso querido aí, o Jordão, lá na África, a língua, né, tem o mesmo sotaque, né? Embora tenha talvez um pouco aí, né, É mais de português dele, um, de a Portugal. gente consegue compreender, né? Diferente se fosse uma língua de fato estrangeira, uma língua totalmente diferente. Aí sim seria estranha. Mas o sotaque, eu não entendo dessa forma, né? Se não falaria, né? Eu acho que a obra do Espírito Santo ela é tão perfeita que não, ninguém falaria com sotaque ali, falaria nitidamente ali, né? Então, ó, os apóstolos, eles falaram em outras línguas, né? Capítulo 2, versículo 4. Então, esses 12 apóstolos receberam a capacidade de falar idiomas que não aprenderam antes. Alguns falam que os apóstolos falavam na língua deles e o Espírito Santo convertia. Mas o texto fala que eles começaram a falar em outras línguas. Então, o texto não fala que o Espírito Santo convertia, não tem essa ideia também. Mas os próprios apóstolos falaram em outras línguas, né, em outros idiomas, que eles nunca tinham estudado antes. Eles eram pessoas simples, pescadores. Eles não tinham cursos, né, que nós temos hoje para aprender a falar inglês. Não tem, a gente fala o inglês porque o inglês aí é uma língua, né, que está presente em todos os países aí, né? É mais habitual. Então, isso serviu para que pudesse evangelizar essas outras nações. E a gente Mas já olha falou só, isso. numa parte fala, né, no versículo 4, que eles começaram a falar em outras línguas. Daí, mais adiante, fala, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Isso. Porque os apóstolos falavam a língua deles, falavam o idioma deles. Tipo, eu não sei falar grego. Aí eu teria começado a falar grego para quem fala grego. É isso. Sim, exato. Ah, Você que entendi. não fala grego, você está junto dessas pessoas que falam: o que aconteceu? Eles beberam. Ah, Aí, quando entendi. você ouve eles falar na sua própria língua, aí sim você vai compreender. Ok. Então, o interessante aqui também é esse ponto. Lembra que a Torre de Babel, houve uma separação das pessoas ali? Cada um começou a falar numa língua diferente, não foi? Eles queriam construir, né, a torre, chegar até o céu e tal.
Então Deus confundiu a língua ali. Então cada um foi para um canto, dividiu as pessoas, não foi? O que Deus está fazendo aqui neste momento? Usando a mesma situação de idiomas, de línguas, agora a intenção de Deus é o quê? Trazer as pessoas de volta. Juntar as pessoas de volta para um único objetivo, que era Cristo, que agora reconcilia todas as pessoas. Interessante isso, né? Então, esses idiomas era um sinal, foi o sinal mais apropriado para que as pessoas entendessem que o Espírito Santo de Deus estava, de fato, habitando naqueles homens ali. Imagina, hoje, né? Talvez hoje, não, porque há muitas aulas, né? Muitos cursos aí para falar outros idiomas. Mas naquela época, pessoas simples, sem preparo, sem escolaridade, falar outras línguas, outros idiomas, assim, ó, no estalar de dedos, era algo surreal. Somente o poder de Deus para fazer isso. Então, era um fator principal ali para que as pessoas pudessem entender essa obra de Deus. Só que a gente vai ver que aconteceu uma outra situação. A gente vai ver daqui a pouco. Próximo slide. Então, esse fato, né, foi um propósito, né, para anunciar a chegada do reino de Deus aos judeus. Lembra que a gente falou sobre o reino de Deus, aquele estudo, né, sobre anunciar o reino, né, sobre Pedro tinha a chave do reino. Então aqui está acontecendo essa anunciação, né, sobre a chegada do reino de Deus para os judeus. Porque ali é importante a gente entender. Era uma festa judaica. Ou seja, só tinha o quê? Judeus. Ou, como o próprio contexto fala, convertidos ao judaísmo, né, que eram os prosélitos ali. Então, eram pessoas judeus, ok? Então, mas a profecia de Joel, que foi lida, né, que o Caco leu ali, ainda não tinha sido cumprida totalmente. O texto não fala que seria derramado sobre toda a carne, ou sobre todos os povos, né? Talvez algum texto vai falar isso. Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Mas no dia de Pentecostes, somente os judeus receberam, não foi? Foi necessário, então, que os gentios o recebessem também, para que o cumprimento, né, pleno da profecia fosse de fato ali cumprido, né? Então, a profecia de Joel certamente incluía o recebimento da presença interior do Espírito e os dons milagrosos que o Espírito distribuiu. A linguagem em Atos, capítulo 2, versículo 19 e 20, ela é simbólica para dizer que Deus faria grandes sinais. Versículo 19 e 20. Mostrarei maravilhas embaixo do céu, mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso é uma profecia. E a profecia foi cumprida aqui. Isso era uma forma, né, dos profetas falarem sobre essas maravilhas, sobre o que iria acontecer. Principalmente quando tinha mudança de reino. E a gente entende que o reino que estava dominando ali era o reino romano. Lembra lá da profecia de Daniel? Que agora, qual era o reino que iria vencer? Qual era o reino que iria dominar? Era o reino de quem? Lembra aí. Era o reino de? Pode perguntar de novo, por favor? Oi, Sônia? Por favor, pode perguntar de novo, que eu não entendi. Sim. Quando nós estudamos sobre o reino, a vinda do reino,
nós percebemos que lá em Daniel, a profecia falava sobre 4 reinos mundiais. Grécia, né, os babilônios, enfim. E até chegar o reino romano. Lembra? Aqui, nesse contexto que nós estamos lendo aqui, quem estava dominando era o reinado romano, o reino romano, ok? Na profecia de Daniel, viria uma pedra que esmagaria e seria estabelecido um reino que duraria eternamente. Qual é esse reino que está É o sendo reino de Deus. estabelecido agora? O reino de Deus. É o reino de Deus. Então, era uma forma também desses profetas falarem, essa forma de linguagem aqui, quando aconteceria ou quando viria um outro reino. Quando um reino era destruído, né, vamos colocar assim, e ergueria um outro reino. E aqui está sendo erguido um reino celestial, o reino de Deus. Por isso conto também um pouco dessa forma de linguagem, né, trazendo a leitura desse profeta aqui nesse texto. Então, ó, poder de inspiração para o registro das Escrituras, esse, né, é um dos feitos do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse? Eu vou, mas eu enviarei outro Consolador, que vos fará lembrar de tudo o que eu lhes ensinei. Foi através do Espírito Santo. Né? 2 Pedro, vamos ler essa passagem, 2 Pedro, capítulo 1. Vou pedir aí, Sônia, tá com o microfone aberto, lê para a gente. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Porque eu não tenho muita destreza onde ficam os livros, não, sabe? Eu me perco, que é uma belezura. Pode ir lá para o final, depois de Tiago, Hebreu, Tiago. 1 Pedro, 2 Pedro. Eu já estou inteiro. Tá, é a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda. Ai, não é aqui, não. Ixi, eu tô com dificuldade de achar. Me perdoa. Quer que eu leia? Se você conseguiu, sim, por favor. Tá bom. 2 Pedro 1, 20 e 21. Isso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso. Isso é um conforto para a gente, né? Pela fé, nós entendemos que nada foi escrito por inspiração pessoal, mas pela inspiração de Deus. Né? Embora o apóstolo Paulo, né, algumas vezes ele vai falar, ó, eu digo, não o Senhor. Mas nós sabemos que Paulo tinha as credenciais, né, de Deus. E com certeza o que Paulo falava era de fato pela vontade de Deus. Mas toda a escritura é inspirada por Deus. Deus soprou. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para que esses homens lembrassem de todo o ensino que Jesus havia dado a eles. Então nós temos essa garantia. Então essa é um dos feitos, né, das obras do Espírito Santo, em deixar registrada a palavra de Deus. Poder de maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos com o propósito de confirmar a palavra. Essa obra do Espírito Santo permitiu que os apóstolos realizassem milagres, muitos sinais, para confirmar a palavra de Deus. Marcos 16, Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos 16,
vai 16. dizer assim. Achou, Sônia? Eu estou traçando o versículo 20, engraçado. O meu vai no 19 e pula para Lucas. Ó, Eita. deixa eu ver aqui de novo. É porque minha folha está grudadinha. Vamos lá. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, qual era a forma Nossa. dos discípulos confirmar a palavra que de fato era de Deus? Era através dos sinais, dos milagres. Né? Uma outra passagem, Atos, deixa eu ver se é essa, Atos 14, deixa eu ver se é essa, eu acho que não. Também é, mas eu queria ler outra. Atos 14, 3 e 4. Podemos ler essa. Gracino, pode ler para a gente? Atos 14, 3 e 4. Atos 14, 3 e 4. Vamos à leitura. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizesse sinais prodígios, mas dividiu-se o povo da cidade. Um era pelos judeus e outro pelos apóstolos. Isso, 3 e 4, né? Sim. Agora, aproveita que está em Atos, capítulo 2, versículo 43. Um minuto. Atos 2, 43, é isso? Isso. E diz assim o Evangelho: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso. Quem fazia sinais milagrosos aqui? Os apóstolos. Os apóstolos. Não eram todos aqueles 3.000 que foram batizados, eram os apóstolos. O texto é bem específico, né? Sim. Hebreus capítulo 2, versículo 4, também vai falar assim: Deus também deu testemunho dela, falando isso da palavra, tá? Por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Ou seja, era de acordo com a vontade de quem? De Deus. De Deus. Hebreus o quê? Então, Hebreus 2 e 4. Ah, tá, obrigada. Hebreus 2 e 4. Então, não é por minha vontade. Eu já ouvi pessoa falando que realizava milagres. Eu não sei nem sabia nem o que responder para a pessoa, né? Não tive uma oportunidade de aprofundar mais. Mas esses milagres foi aos apóstolos para confirmar a palavra. Outra obra do Espírito Santo, né, que era o poder da salvação através do Evangelho. A gente pode ler João 14 e 12, mas vamos ler Romanos capítulo 1. Fernanda, lê para a gente Romanos 1, 16 e 17. Tá, Romanos. Romanos o quê? Romanos capítulo 1, 16 e 17. Tá. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego.
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. É o Evangelho que tem o poder da salvação. Nós precisamos ouvir, obedecer esse Evangelho. E esse Evangelho foi confirmado, foi inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, olha a obra do Espírito Santo aqui nesses contextos, né, que nós lemos. Anunciar a chegada do reino de Deus, né, primeiramente aos judeus, né, a inspiração para manter preservada toda a Escritura, toda a vontade de Deus, sinais, maravilhas, a salvação que vem através desse Evangelho, confirmado pelo Espírito Santo. Até aqui, alguma pergunta? Alguma dúvida? Se o Caco quiser falar algo também. Tá, que o versículo tá de boa. 17 é maravilhoso também, né, Reginaldo? Qual? Versículo 17 de Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Muito lindo. Muito lindo, muito. Romanos é uma carta muito interessante, né? Amém? Senão a gente pula para o segundo exemplo aqui. Se ninguém tiver nenhuma pergunta aí. Tão conseguindo entender um pouco aí? Para mim está sendo claro. Ok. Sim, para mim Então, também. que bom. Então nós falamos que o reino de Deus foi anunciado para quem, primeiramente? Para os Judeus. Para os judeus. E aí? E os gentios, como fica? Não precisa ser anunciado o reino aos gentios também? Aí foi Sim, depois, né? exatamente. Alguém já ouviu falar da história de Cornélio? Sim. Lá em Atos capítulo 10, a gente vai ler um pouco esse contexto. Nós não vamos ler todo o contexto ali, mas alguns pontos, porque é uma passagem um tanto grande, né? E há uma repetição, né? Fala a história, depois vai falar novamente da história que aconteceu. Então a gente vai ler alguns pontos aqui, ok? Depois vocês podem ler todo o contexto, tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11 também. Vocês podem ler aí vocês vão ter alguns detalhes. Então, essa história aqui de Cornélio, né, vai chamar a atenção de Deus. Olha que interessante, né? A atitude de um homem ali, né, chamou a atenção. Vamos usar esse termo, né? Chamou a atenção de Deus. Deus notou, né, as orações, as esmolas, né, que ele realizava. Vamos ler aqui um pouco o começo. Deixa eu ver a hora que é. Deixa eu ver quantos slides faltam. Estamos no 12. Eu creio que dá tempo, sim. Creio que dá tempo, sim. Diz assim, ó, Atos capítulo 10, versículo 1 até o 8. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, ou curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou
2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Quem estava em Jope? Pedro. Lembra que aquela profecia das chaves foi dada para quem? Para Pedro. Quem anunciou o reino, né, naquele sermão, né, lá de Atos, foi Pedro. E aqui Deus vai enviar quem para anunciar o reino aos gentios? Pedro. Interessante, né? A gente vê essa ligação, né, de Pedro com as chaves, né, abrindo aí as portas do reino. Então, ele, né, Cornélio era um soldado gentil. Naquela época, o mundo foi dividido em duas partes, né? É sempre interessante, a gente sempre fala sobre isso. Existiam os judeus e os gentios, ok? Gentios era todos os povos de qualquer outra nação, ok? E tinha os judeus. Um gentio era simplesmente, né, qualquer pessoa que não era judeu. Sob a velha lei, né, era proibido para um judeu associar-se com um gentio. Então, agora, como será que vai ficar a cabeça de Pedro? Poxa, eu vou ter que ir lá na casa de um gentio? Anunciar as grandezas de Deus para um gentio? Para Pedro, isso foi um pouco difícil. A gente vai observar. Mas Pedro teve uma visão também. Da mesma forma que Deus mostrou uma visão para Cornélio, Deus também vai mostrar uma visão para Pedro, né? E isso vai falar do versículo 9 ao 17. Depois vocês podem ler, tá? A gente não vai se prender agora ao texto. Mas Pedro está deitado lá perto da hora do almoço e vai vir vai descer um lençol com alguns tipos de animais e Pedro vai falar: "Não, eu não posso comer, né, coisas que é impura". Depois Deus vai falar: ó, "Não considere impuro o que Deus criou". Mas qual que era a ideia aqui? É para que Pedro se preparasse para ir na casa de um gentio. Porque para os judeus eram impuros, tá? Então vai relacionar isso com os gentios. Depois vocês leem do capítulo 9, capítulo 10, do 9 ao 17. Então Pedro ele fica perplexo com aquela visão, né? Pela visão e pelas instruções para ir à casa de Cornélio, Deus mostrou também que aceitou também os gentios. Versículo 28, só para a gente ler, capítulo 10, versículo 28 e 35. Quem pode ler aí? Atos, capítulo 10, versículo 28 e 35. Eu posso ler. Por 28 a gentileza. 35? Não, 28 e o E 35. 35. Tá, 28. A quem se dirigiu, desculpa, a quem se encontra, não, a quem se encontrando muitos, ai, peraí que eu tô confundindo. A quem Atos se 10. dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. O outro é 35, né? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Exato. Então, tá vendo que esse texto do versículo 28 está associado com aquela visão que Pedro teve, dos aqueles animais impuros. Então, Pedro estava sendo preparado para poder receber os gentios, ok? Depois a gente vai ler mais um pouco aí o contexto. E o que eu vou tentar só resumir um pouco da história, tá? Depois dessa visão, né, que Pedro teve, Pedro entendeu, chega aquelas pessoas mandadas pelo Cornélio, e eles pegam Pedro e vão, né, lá para Cesareia. Mas Pedro foi muito esperto, porque ele não foi sozinho. Ele levou alguns companheiros. Isso foi de extrema importância,
para que eles pudessem testemunhar ali o que aconteceu. Então, eles vão, né, para Cesareia. Deixa eu pegar o texto aqui. Homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Isso é Pedro recebendo, né, aqueles enviados lá de Cornélio. E o texto vai continuar. Né? No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Então, Pedro foi bem esperto aqui. No outro dia, versículo 24, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levanta-se, eu sou homem como você. Essa aqui é uma boa ideia, né, para a gente ter que... Nós não devemos se curvar, se ajoelhar diante das pessoas, porque somos seres humanos igualmente. Pedro, com toda com o título que ele tinha, né, como apóstolo, ele recusou ser adorado. O versículo 27, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E aqui, esse contexto, o Cornélio vai falar como Deus havia dado uma visão a ele, tá? Então, o Cornélio ele vai repetir toda a história. Lá no versículo 34, Atos capítulo 10, 34. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Ou seja, o que Pedro está falando aqui? Sobre o Evangelho, não é? Sobre as boas novas de Jesus. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Do versículo 39 até o 43 aqui, Pedro vai praticamente resumir o evangelho de Cristo, sobre a morte e ressurreição de Jesus, ok? Vamos pular um pouco aqui lá para o 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. O que isso faz lembrar? O que aconteceu lá no início. Lá na festa de Pentecostes. Qual foi o sinal lá em Pentecostes? Alguém aí? Os galileus falavam em língua. Em línguas. E qual foi aqui o fato, né, que aconteceu que impressionou aqueles que estavam com Pedro? Os que ouviam também começou? Falar em línguas. Também começou a falar em línguas.
O mesmo Espírito Interessante, né? que desceu sobre os apóstolos desceu sobre ele também. Oi, José, desculpa, eu não consegui compreender. O mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos desceu sobre eles também. Exato. Aquilo que aconteceu em Atos, capítulo 2, com os judeus em Pentecostes, vai acontecer aqui também com Cornélio. Mas ó, o interessante da Bíblia é a gente observar o quê? Historicamente, passou-se aproximadamente 15 anos do que aconteceu lá em Atos capítulo 2, com o acontecimento aqui em Atos capítulo 10. Aproximadamente 15 anos. Então não foi algo assim muito rápido. Aconteceu lá em Atos capítulo 2, já depois de alguns dias aconteceu aqui. Não, demorou um bom tempo. 15 anos é um bom tempo, né? E a gente vai entender um pouco isso daí, tá? O versículo 47, né? Pedro vai falar: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. É o único caso que nós vamos ver que eles recebem o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Não haverá outro momento aqui. Por quê? Porque foi necessário. Era uma promessa. Lembra da promessa lá? Que derramarei sobre o meu espírito sobre todas as carnes? Derramou sobre o gentio, sobre os judeus, agora sobre os gentios. Isso fecha esse ciclo, essa promessa que Deus havia dado. Tanto judeus como gentios recebem o mesmo Espírito de Deus. E todos esses estão aptos a entrar no reino de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo, em reconciliar todas as pessoas com Deus. Não há mais distinção. Agora, deixa eu pegar o capítulo 11 aqui, deixa eu só ver o slide aqui. O slide 13, Caco. Isso. Então, anote bem as características do batismo com o Espírito Santo com os gentios. Também foi de repente, né? Lá no versículo 44. Este batismo com o Espírito Santo foi inesperado e também com poder. O Cornélio e a família não estavam esperando. Eles não estavam pedindo. Mas foi inesperado, né? Foi Deus, Jesus que decidiu. Como no dia de Pentecostes, de novo, Deus escolheu a hora, a maneira e as pessoas independente da vontade humana. Independente. Algumas pessoas falaram em outras línguas. E aqueles homens que estavam com Pedro entenderam que eles anunciavam as grandezas de Deus em outras línguas, em outros idiomas. O mesmo sinal dado lá em Pentecostes para anunciar o reino aos judeus aconteceu também aqui com a família de Cornélio, uma família que era gentia, né? Acho que é assim que fala. Também anunciando o reino de Deus aos gentios, né? Todo o povo gentil sendo representado por essa família de Cornélio. Próximo slide. Pedro vai falar, né? Pode alguém recusar a água? Se Deus não tivesse batizado Cornélio e a família dele com o Espírito Santo, com certeza Pedro não iria batizá-los na água. Então, antes que Pedro negasse ou tivesse qualquer objeção em batizá-los na água, Deus realizou essa obra, esse milagre do Espírito Santo, mostrando que eles também estavam aptos para a entrada no reino de Deus. Então Pedro disse: pode alguém recusar? Olha o que nós estamos vendo aqui. Vamos tentar voltar, né, naquele acontecido. Olha o que está acontecendo nesse momento. Olha como Deus tem anunciado o evangelho, né, a essas pessoas. Será que nós vamos recusar o batismo a essa família?
a essas pessoas? Com certeza não. Então, eles foram batizados. Então, a salvação, ela não veio com a descida do Espírito Santo sobre eles. Não. A salvação veio por conta do batismo nas águas. Mesmo que acontecesse todo aquele poder, se eles não tivessem sido batizados na água, eles não estariam aptos ali para a salvação. Dá para entender isso daí? Todos estão compreendendo? Isso fica dentro da instrução de que somente Deus pode essas coisas. As outras nós devemos obedecer, só isso. Exato. O que compete a Deus é de Deus. É a parte de Deus. O que compete a nós, como o Caco falou, é a nossa obediência. E lá em Efésios, a gente vai ver mais para frente também, vai falar que existe um só batismo agora, que é o batismo nas águas. Não tem por que Deus anunciar ou realizar essa grandeza se já teve o seu propósito realizado. Então a salvação, né, não veio pelo batismo com o Espírito Santo, mas sim pela obediência às palavras do Evangelho, porque Pedro anunciou o Evangelho sobre a morte e ressurreição de Jesus. E eles entenderam. E mesmo recebendo o batismo com o Espírito, eles tiveram que ser batizados nas águas. Próximo slide. Já no capítulo 11, depois vocês podem ler também, mas vamos ler alguns trechos aqui. Vamos começar do capítulo 11 aqui. Acho que a gente consegue finalizar hoje sim, consegue. Já vamos chegar na conclusão já. Só uma pergunta. Será que era normal acontecer aquela obra do Espírito Santo com as pessoas, depois de Atos capítulo 2? Será que era normal acontecer a descida do Espírito Santo, o falar em línguas com todas as pessoas? Será que era normal isso? A gente vai ver no texto. Olha só. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia, isso lá no capítulo 11, tá? De Atos, versículo 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Então era algo novidade. Uau, até os gentios receberam. Era algo que não era comum naquela época. Porque sempre o povo exclusivo de Deus eram os judeus. Sempre eles tiveram essa ideia. E quando isso se expandiu aos gentios, isso tornou de forma espantosa para eles. Não era algo comum. Versículo 2. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele. Já foram logo condenando Pedro. Você foi na casa de incircuncisos, ou seja, de gentios, e comeu com eles? O capítulo 4, versículo 4. Pedro, então, começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. E aqui Pedro vai contar toda a história de novo, tá? Que falou lá em Atos capítulo 10. Vamos pular aqui para o versículo 15, não. Ah, tá, o versículo 15. Isso Pedro se explicando, tá? Isso é uma fala de Pedro. Quando comecei a falar, né? Isso falando do contexto do evangelho, né? Anunciado lá para a família de Cornélio. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como nós no princípio. O que Pedro está lembrando aqui? Irmãos, eu estava anunciando o evangelho a eles, e da forma que aconteceu conosco lá no início, aconteceu com eles também. O versículo 16. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha a profecia agora, de fato, sendo concluída. Essa promessa que havia sido dita lá por João Batista
foi dita lá em Atos com os judeus, novamente sendo lembrada aqui com a família de Cornélio, com os gentios. Alguém viu a palavra fogo aqui? Nesse texto não tem também. Novamente, né? Novamente, lembrando daquela ideia, que fogo é condenação. Aquele contexto lá. Versículo 17, Atos capítulo 11. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Quem era eu? O versículo 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Que maravilha isso! Essa obra do Espírito Santo, esses dois acontecimentos, primeiramente para anunciar o reino, o arrependimento aos judeus, 15 anos mais tarde, agora anunciando o arrependimento aos gentios. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Deixa eu pegar aqui o slide. Já vai dizer o que eu praticamente já adiantei aqui, ó. Pedro reuniu-se com os líderes e contou o que aconteceu, né? Do versículo 1 até o 16. Pedro ficou surpreso porque ninguém mais, além dos apóstolos, no dia de Pentecostes, vários anos antes, tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi um batismo muito especial para as pessoas selecionadas por Deus para cumprir propósitos específicos. A profecia e a promessa também eram para os gentios. Então, essa obra do Espírito Santo foi específica. Alguém já passou em algum edifício, em algum prédio que está sendo construído? Alguém já passou? Normalmente você se depara com vários andaimes em volta ali, não vê? Que as pessoas têm que subir, né, para rebocar e sentando de tijolo e tal. Depois que esse prédio é finalizado a obra, é concluído, esses andaimes permanecem ali? Não. Por quê? Porque os andaimes cumpriram com seu propósito, não foi? Alguém aqui anda de bicicleta? Ô, Sônia, na sua bicicleta tem rodinha ainda? Quando criança, pode ser que tenha tido a rodinha, né? Eu Então, comecei. exatamente. Ela serviu com um propósito, não serviu? Atingiu esse propósito, não precisa mais dessa rodinha. Então, o que nós queremos dizer aqui? O Espírito Santo, ele trabalha de várias maneiras, de várias formas, e com propósitos específicos, ok? Nós não vamos ver mais esse acontecimento hoje. Por quê? Qual foi o propósito? Anunciar o reino e o arrependimento aos judeus e aos gentios. Não teve o seu propósito cumprido? Sim. Então, qual é a necessidade de acontecer mais? Não há necessidade. Próximo slide aí, já a nossa conclusão e desafio. Ó, esses dois exemplos do batismo com o Espírito Santo tiveram o propósito, então, de anunciar a chegada do reino de Deus e mostrar que tanto judeus e gentios podem entrar nele, no reino, e serem salvos. O batismo com o Espírito Santo, algumas observações. O que a Bíblia ensina? Tá? Colocamos aí dois paralelos aí para a gente observar. O que a Bíblia ensina? Foi profetizado, não foi? Nós vimos isso. O que os outros ensinam? Precisa estar buscando. E nós não vemos isso
nas leituras. Não precisa buscar, porque é Deus quem escolhe as pessoas, o momento certo e o propósito certo. O que a Bíblia ensina foi uma promessa aos apóstolos. O que os outros ensinam? Precisa estar orando e ficar pedindo. Ah, você não tem fé. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, porque você não tem fé. Tem que orar mais, tem que jejuar mais. O que a Bíblia ensina? Aconteceu de repente. O que os outros ensinam? Mesma ideia. Vai jejuando, vai se esforçando, vai tentando. Cada dia você vai tentando. Não. Vai acontecer de repente. E aconteceu já, né? Não vai acontecer mais. O que a Bíblia ensina? Eram línguas conhecidas, né? Veio com línguas conhecidas. Um som, algo visível. O que acontece hoje? As línguas, ninguém entende nada. Não são línguas compreensíveis. Não são. Nada a ver com a língua dos anjos. É outro contexto isso. Depois a gente vai chegar nisso daí também. Outro contexto. O que a Bíblia ensina? O propósito do Espírito Santo foi em anunciar a chegada do reino de Deus. Não foi isso? É claro isso nos textos. O que os outros ensinam? É um sinal de ser espiritual ou de ter a salvação. Mas a salvação só vem por meio do batismo nas águas. Não foi isso que aconteceu lá com Pedro? Lá com Cornélio? Eles receberam o poder, o batismo com o Espírito Santo. Falaram em outras línguas. Mas foi necessário o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo foi um cumprimento da profecia de Joel, que toda a carne receberiam o Espírito Santo. Os judeus receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E os gentios receberam lá na casa de Cornélio. Concluímos, então, que o batismo com o Espírito Santo cessou depois desse contexto aqui de Atos, capítulo 10. Nós não vamos ver mais nenhum caso na Bíblia falando disso. Não vamos. O propósito desse batismo, então, foi cumprido. Já foi cumprido. Nós temos não temos evidência nenhuma de outras pessoas que receberam de novo no Novo Testamento. Não vamos ver. Lá em Efésios, a passagem que eu falei, 4 e 5, vai falar que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E esse batismo é o batismo nas águas, que continuou a ser pregado em todo o Novo Testamento. Quantos batismos existiam até Atos 10? Podemos dizer que existiam 2. Batismo nas águas e até que se cumprisse o propósito, batismo com o Espírito Santo. Quando Paulo escreveu aos Efésios, 15 ou 20 anos mais tarde, só um batismo. O batismo que continuou foi o batismo nas águas, que é um mandamento de Deus para todos os homens em todas as épocas. É aquilo que o Caco falou, o que é de Deus pertence a Deus. Já foi dado, já foi cumprido. E o que pertence a nós? O que cabe a nós? É seguir esse mandamento, ou cumprir esse mandamento de Deus, de Jesus, que é o batismo nas águas. É esse batismo que precisa ser anunciado. Sem esse batismo, não há esperança da salvação. Não há o perdão, não há a limpeza dos pecados. Portanto, a pessoa não vai se tornar uma nova criatura. É por meio do batismo. Claro, como nós falamos, a partir daí, uma nova vida, uma dedicação, né, perseverança. Mas é necessário o batismo. Próximo slide é o final. Que Deus nos abençoe. Conseguimos aí. Vocês podem ler depois o Atos capítulo 10 e o 11, né? Embora o capítulo 11 vai até o versículo 18 ali falando desse contexto, mas vocês vão ver esses detalhes aí. Mas a gente conseguiu explanar bem aí e pegou os detalhes mais importantes aí.
Então eu faço uma pergunta: quantos batismos existem hoje, de acordo com esse contexto que nós lemos? Só um. O da Sônia tá mudo aí, Sônia. O batismo nas águas, só um. O batismo nas águas. Tem por que eu ficar buscando o batismo com o Espírito Santo hoje? Olha, já ouvi relato de pessoas que... E isso, interessante que isso aconteceu lá em Coríntios, viu? Lá em Coríntios, provavelmente a gente vai ler isso na próxima aula, haviam pessoas lá em Coríntios que estavam forçando falar algumas línguas estranhas lá. Forçando. Para falar que era espiritual. Lá em Coríntios vai relatar isso. A gente vai ler isso mais na próxima aula. Caco, alguma observação, algum comentário? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí também sobre o que nós falamos aí, fique à vontade. Só a gente pontuar também com relação ao que Deus fez a profecia e promessa, ou melhor, Jesus, né, quando falou para Pedro. Falou, Pedro, você tem a chave, você vai abrir, né? E ele abriu, porque somente ele poderia. Porque Jesus deixou claro que era ele. Então, tanto a profecia quanto a promessa ocorreu em cima de Pedro, nessa questão de anunciar ao judeu e anunciar ao gentil. Quando isso ocorreu, pronto, então já aconteceu aquilo que foi prometido. Se já aconteceu, agora não precisa mais acontecer, porque já aconteceu, não precisa mais, acabou. Aí é bem lembrado o que você fala sobre Coríntios, porque Coríntios é o grande exemplo errado, não bom, né? O exemplo errado do que os cristãos estavam fazendo em busca de algo que somente Deus poderia dar. E ele só daria de acordo com uma profecia ou promessa que Jesus poderia ter feito. Mas Jesus não fez. Ele encerrou em Pedro. É interessante isso. Exato. E agora nós vivemos pela fé, né? Sim. E interessante entender que todas essas ações do Espírito Santo foi para confirmar a palavra de Deus. Sim. Porque eles não tinham ela escrita. Sim. Não tinha. Agora nós temos ela toda revelada. Então não há necessidade. A fé, né, como aquele texto que nós lemos lá de Romanos, a nossa fé, ela é, como que eu posso dizer? Nós só temos fé quando nós ouvimos a palavra de Deus, não é? É isso que Romanos vai falar também, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ver algum milagre? Não. Ou seja, para mim ter fé, eu não preciso de milagre. Eu preciso ouvir o evangelho. Então, o evangelho é o ponto principal para... tá me fugindo as palavras aqui. A palavra é o único meio para dar a fé à pessoa, né? Não é essa a palavra, eu queria achar uma outra palavra melhor. A ter fé, nós temos que ouvir a palavra, nós temos que crer na palavra. Somente. Não há outro meio. Até mesmo porque com relação vamos dizer, os acontecimentos fora do normal era para confirmar aquilo que foi falado. Não acontecia sem que tivesse falado, mas era falado e aí sim se confirmava. Agora, hoje a gente não precisa de confirmação porque aquilo já está escrito. Quando já está escrito e confirmado pelo próprio Espírito Santo, eu não preciso rejeitar ou duvidar do próprio Espírito.
Porque se eu começar a duvidar, ou eu praticamente estou rejeitando o Espírito Santo. E nessa rejeição, né, aí nós caímos naquela informação que nós recebemos de Mateus lá, né, que seremos batizados com fogo, porque negamos, rejeitamos, né, o que o Espírito já declarou, né? O Evangelho de João é muito bem claro, né? Sim. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Se vocês quiserem abrir lá para conferir, mas vai dizer assim, ó: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Então já foi confirmado, como o Caco disse, já foi confirmado. A palavra já foi confirmada, então não há necessidade de milagres hoje. Não estou falando que Deus não pode operar milagre, não é isso. Sim, esse não é o ponto. Não é esse o ponto. Mas talvez anuncia-se muito a questão de milagres, milagres e milagres e milagres, para despertar a fé. Essa é a palavra que eu queria usar, despertar a fé nas pessoas. Então não há necessidade de milagres para despertar a fé. A fé é despertada pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Deus. Somente isso. Lembra que fala que se a sua fé vem por aquilo que você vê, então não é fé. Não foi Paulo que falou isso. A sua fé não pode ser baseada naquilo que você está vendo, porque aquilo tudo já tinha sido realizado. Então, agora que a palavra está escrita, você não precisa mais que algo aconteça para que você tenha fé. Agora, a sua fé vem por meio da palavra, por meio do que você ouviu. E então ela gera esperança, e aí ela vem confirmando com o amor que vai sendo revelado em sua vida. E isso aí é Sim. Paulo falando, né? Mas é tão interessante a gente relembrar dos fatos comprovatórios sobre essa questão da fé. A fé não vem mais você não adquire fé por meio de acontecimentos. Se sua fé vem por meio de acontecimento, não é a fé em Cristo. Não é a fé de Cristo, que Cristo quer que você tenha. Não é. Exato. Alguém tem aí alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou alguma coisa Só tipo, para não consegui compreender? complementar o que vocês falaram aí, a fé é pelo ouvir, mas é pela palavra, né? É tanto que você já leu aí. Romanos 1,16 diz o quê? Romanos 16 diz, Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, é a palavra, sem palavra. Jesus disse, leiam até eu voltar, estudem até eu voltar. Porque se você, ou se nós não conseguimos, por exemplo, estudamos hoje, nós sabemos tudo, esquecemos. Daqui um mês, você não sabe nada, perguntar, não sabe mais nada. É dia a dia, todos os dias, todos os dias. E a fé é naquilo que você não vê, né? Sim. Você não vê. Mas sabe que existe. Sim. Sabe que existe. Isso é que é bom. Uma igreja que se preocupa muito com eventos, com dança e shows e espetáculos, não está anunciando a palavra. Não está anunciando a palavra. Então, a igreja hoje precisa ter bons estudos, né, para compreensão, ter a palavra falada, pregada, e sempre para despertar nas pessoas a questão do arrependimento, de uma vida correta diante de Deus. A pregação do evangelho não é
aquele evangelho doce, suave, né? Só Sim. para que promete bênçãos às pessoas. Promete, sim, mas precisa despertar também o arrependimento das pessoas. Então, o evangelho ele tem esses dois pontos. Anuncia o arrependimento, o perdão dos seus pecados, né, a sua conduta com Cristo, aí sim, porque você vai receber as bênçãos. Mas não é só bênção, só bênção, só bênção, só bênçãos. Senão a pessoa acha que, Deus está me dando tudo, eu sou muito abençoado, então eu vou levar a vida do jeito que eu quero. Então precisa ter um balanço aí, né? Precisa pregar mais a palavra e ter mais, a mostrar mais, né? O erro, o arrependimento das pessoas, para que se possa mudar, né? Então, assim, o Espírito Santo vai começar a agir na vida da pessoa, né? Ou a pessoa vai deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dela, né? E hoje, na realidade, a verdade, né? A verdade é que isso que você acabou de falar aí, tem uma grande massa que não querem isso, né? Não querem. Quer prosperidade. É o evangelho da prosperidade. Uma troca, então, quer dizer, a pessoa está fragilizada, ele ouve em algum lugar, ou através de alguém, que ele estava afundado e em alguns dias ele ficou bilionário, ficou rico, né? Outro tá nas drogas, alguém faz alguma coisa lá e ele nunca mais quer ver droga, tem até nojo. Então, não é verdade, né? Não é assim. A gente trabalha com o pessoal que tem alguns irmãos e não é assim, não funciona assim. O milagre não é isso, o milagre está no Evangelho. O milagre de Jesus é a salvação da alma, É o maior milagre, né? não é verdade? Então, é triste. Eu choro. Eu choro porque você fala, explica, mostra como essas aulas que nós estamos tendo aqui. É um trabalho excelente de vocês, como a gente faz por aqui também, é maravilhoso. Mas a gente vê irmãos de 20, 30 anos de conversação, pessoas que vieram aí de repente deixam uma coisa pela família mesmo, pela própria família ele abandona e troca aquilo por algum filho, depois abandona. E esses alguns que infelizmente aconteceram assim. É. E o Senhor disse, se você abandonar e não voltar, não vai ter mais ninguém para morrer. É a conversão genuína que nós precisamos, né? Ok. Ah, Mas amém. Vamos fazer uma oração, então, para a gente encerrar. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ô, José, faz para nós, então, para a gente encerrar. vamos lá. Bendito é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu, Senhor, mais um dia de vida, onde estamos reunidos aqui, ouvindo a Sua palavra, aprendendo, meu Pai, a verdade, para que nada possa nos enganar nem ninguém, porque temos a palavra escrita verdadeiramente, como assim foi pregada a nós por esses dois varões aí, valioso a Sua palavra. Nós só temos, Senhor, a agradecer, porque estamos brindados com o Espírito Santo, que é a palavra do Senhor. Através dos apóstolos foi dada a nós. E temos esses dois servos e muitos outros servos por esse mundo espalhado, por esse universo. E discípulos do Senhor, que se entrega a todo momento para fazer a sua vontade. E nos dá também, através da sua palavra,
o entendimento e o discernimento para que essa palavra possa morar na nossa mente e no coração, como disse assim o profeta Jeremias. Deus, obrigado, Senhor. Nos dê uma boa noite de sono para todos os que estão aqui e aqueles que não estão também. Mas que a sua vontade foi feita o seu evangelho está sendo propagado em todo o universo para honra e glória de Deus. E é em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. 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 Amém, boa noite. Muito obrigado. Deus Deus abençoe abençoe a a todos. todos. Uma boa semana. E esperamos nos ver na próxima segunda aí para encerrar. Sim. Boa noite, um mais abraço a esse todos. ciclo aí que Amém, estamos aí. Cristiano. Amém, Que Cristiano. Deus, Deus abençoe. Amém. que Deus Obrigado, Caco. a nós permitir, Boa estaremos noite, irmãos. Amém. Boa Graças a noite, Deus, boa Verilis, noite, Dri. Um a abraço. todos Cristiano, vocês. Adriana, Cris. Um Boa noite para Brasil. vocês. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau. Berenice, Adriana, Cris, Regis, um abraço. José, um abraço. Abraço. Obrigado. Até. Vou terminando aqui para terminar a gravação. Um abraço, até mais. Um abraço.